Algumas coisas importantes para a gente entender esse sinal. Primeiro, o lugar. Jesus não está em Jerusalém. Jesus está em Caná da Galileia. O ditado popular diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. Jesus era galileu, nascido em Belém, mas crescido, criado em Nazaré. Por isso é Jesus de Nazaré. Jesus cresceu na Galileia, viveu na Galileia. E isso é muito importante. Por que é importante? Porque, como eu disse, o sul, Jerusalém, é o lugar do quê? Do templo. É o centro da religião de Israel, é o centro da religião judaica. Em Jerusalém vive a elite religiosa, os sacerdotes, os levitas, os funcionários do templo. Então em Jerusalém vive a elite religiosa, a elite econômica e a elite política de Israel. A elite vive em Jerusalém, a elite governante de Israel vive em Jerusalém, a elite vendida para o Império Romano vive em Jerusalém. E fora de Jerusalém, especialmente no norte, na Galileia, vivem os camponeses, os pescadores também, os pescadores, os camponeses, os agricultores. Os galileus eram chamados de Am Haaretz, o povo da terra. E eles eram o povo da terra, não porque eram camponeses, mas Am Haaretz era uma expressão pejorativa para dizer que eles eram pobres e ignorantes. Em João capítulo 7, verso 48 e 49, há uma informação muito interessante que João nos concede, que a elite de Jerusalém, quando percebeu que Jesus era popular na Galileia, os poderosos de Jerusalém disseram o seguinte: quem aqui acreditou nesse Nazareno? Somente essa ralé, que nada entende da lei, é que acreditou nele. Os galileus eram considerados a ralé, era o povão pobre e ignorante. Caná, na Galileia, era periferia de Israel, não era Jerusalém. Havia um ditado entre os sacerdotes e os religiosos, os fariseus em Jerusalém, que dizia: Galileia, Galileia, que odeia a Torá. Os galileus, eles não gostavam de mandar dízimo para Jerusalém. Eles não gostavam de contribuir com o templo, porque eles diziam que o dinheiro deles estava sustentando o luxo dos sacerdotes, e eles eram pobres. Eles tinham que pagar tributos para Roma e ainda pagar tributos para o templo. Os galileus, eles não necessariamente faziam as romarias para a festa da Páscoa, para a festa do Pentecoste, para a festa dos tabernáculos. Eles não iam para o templo, eles ficavam lá na Galileia. Um dos testes para um rei em Israel ser considerado legítimo é se ele conseguia dominar a Galileia, porque a Galileia dizia: aqui não, aqui na Galileia não. Os reis taxavam para sustentar a sua corte e os galileus diziam: aqui não. O galileu é o que hoje nós chamaríamos de o revolucionário padrão. Então Jesus faz o seu primeiro sinal e mostra dizendo o seguinte: ó, eu sou o Messias. Ele não vai para Jerusalém, ele vai para Caná da Galileia. Então, primeiro, o lugar onde ele está. Segundo, o público, né? Ele não se mostra para os sacerdotes, ele não se mostra para os levitas, ele não se revela para os membros do Sinédrio, ele não vai para a religião organizada em Jerusalém, ele vai para o povão. É para o povão que ele diz: eu sou o Messias. Terceiro, a ocasião. É uma festa de casamento. E todo mundo sabe que Israel é a noiva e Deus é o noivo. Os profetas de Israel disseram isso e criticaram Israel muito seriamente, dizendo: olha, Israel, que é a noiva, está correndo atrás dos seus namorados, os Baalins. Israel está cometendo adultério contra Deus, buscando outros deuses, outros ídolos. Então está muito claro no imaginário de Israel, do povo de Israel, que Deus é o noivo e a nação de Israel é a noiva. Então vem Jesus numa festa de casamento dizendo: eu sou o Messias, eu sou o noivo legítimo, e eu vim aqui para renovar o pacto de aliança entre Deus, o noivo e a noiva. E finalmente, as talhas e o vinho. Isso aqui é muitíssimo importante. Essas talhas, bom, eu fiz as contas aqui, eu fiz os comentários. Os comentaristas dizem que Jesus deve ter multiplicado pelo menos uns 800 a 900 litros de água, o que seria equivalente hoje a
mais ou menos 1000 garrafas de vinho, dessas de 750 que você compra, que eu sei que você compra, essa de 750 ml, umas 1000 garrafas. Acabou o vinho, 1000 garrafas de vinho, tá? Tem vinho aí. Mas o grande detalhe é, primeiro, que o vinho era um símbolo da fartura do reino messiânico. Amós, capítulo 9, diz o seguinte, que chegará um dia, quando Israel vai colher tanta uva, mas tanta uva, e fazer tanto vinho, que quando chegar a época de plantar de novo, eles ainda estarão pisando e amassando as uvas da colheita anterior. É como se dissesse, olha, não faltará vinho em Israel no reino messiânico. E vem Maria e diz, acabou o vinho. E Jesus diz, não acabou não, porque aqui é reino messiânico, senhora. Aqui é reino messiânico, o Messias chegou, não falta vinho em Israel. Agora, o mais extraordinário e interessante. Onde estava a água para a transformação? Nas talhas, e era uma água usada para o quê? Para as purificações. Pensa isso. Purificações cerimoniais. O sistema religioso de Israel exigia que você se purificasse. Aliás, se você vai ao Oriente, ainda hoje, nas praças ao redor dos templos, existem fontes de água. Em alguns lugares, água encanada. Para você entrar no templo, você precisa purificar as suas mãos, lavar as suas mãos, lavar até os cotovelos, lavar o seu rosto, lavar a sua cabeça. Você precisa se purificar. Todo templo no Oriente hoje tem ainda um subsolo reservado para o lugar das purificações, e feitas as purificações, então você entra para o ofício sagrado, para o ofício religioso. As pessoas, elas não podem ser cerimonialmente impuras, elas não podem estar sujas. Então elas precisam se purificar. Uma festa de casamento é uma experiência que exige. Você sabe que toda vez que um judeu chega na casa de outro judeu, ele primeiro é recebido pelos escravos que fazem o quê? Lavam os seus pés, isto é, ele faz as purificações para poder assentar-se e achegar-se à mesa da refeição. Purificações. Olha, o que Jesus faz? Ele transforma a água da purificação em vinho. Agora imagina o seguinte, uma pessoa que chega na festa, depois que a água foi transformada em vinho, ela diz, onde eu me purifico? Não tem mais lugar para purificar. E aqui me parece, meu irmão, minha irmã, que é o coração desse sinal de Jesus. Porque esse sinal de Jesus, quando ele diz, olha, estão vendo o que eu fiz? Em Caná, da Galileia, com o povão, longe de Jerusalém, numa festa de casamento, eu substituo a água da purificação por vinho de celebração e festa. O que Jesus fez? Resolveu um problema de uma família? Dos noivos? Não. Jesus realizou um sinal. O Messias chegou, agora a nova aliança começa, e na nova aliança, o sistema religioso judaico de purificação ritual é substituído pelo Messias. Jesus supera. Jesus faz caducar, literalmente essa é a expressão que o autor da carta aos Hebreus vai usar. Jesus faz caducar o sistema religioso de purificação ritual.